Olá, seja muito bem-vindo ao LafaCast. Dá uma olhada no LafaCast 01, quem veio fazer com a gente. Senhoras e senhores, ninguém nada mais, nada menos, Gui Freitas. Gui, demais. Você que tinha que ser o número 1, né? Ô, gente, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por assistirem a gente, obrigado por acompanhar esse projeto que tá nascendo, né? Esse projeto lindo, maravilhoso. 001. É o inicial do negócio. Nós fizemos o piloto e agora o 001. E perguntaram, Pedro, não, é o 01, Fernando, 001, porque a gente pensa grande. Que vai ter uns 900 aí. Não, mas muito. Ô, gente, não, primeiro, que honra, que gostoso que tá aqui. Que incrível que é estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Eu fiquei super agradecido, agradeço todo mundo mesmo. Cara, e o Zeide organizou isso aí, o Léo tá fazendo tudo com a gente, o Dartan pensou, o Piero que tá aqui, pô, me entrevistando, que honra. E é muito gostoso estar aqui, tá? Então, obrigado para todo mundo que acompanha a gente, que vai acompanhar esse projeto. Eu acho que essa unidade é uma unidade que a gente tem muito orgulho de fazer parte, porque essa unidade ela tem um nome na história dos vestibulares, na história de colocar gente dentro das universidades, que é um dos maiores nomes que eu já vi, eu acho que é um dos maiores nomes do Brasil, assim, literalmente sem exagero, né? Pensando no que é a história da unidade Lafayette, na história, cara, de aprovação, Sim, na USP, no Enem, nos maiores vestibulares do Brasil. Então, isso precisava acontecer, Nós né? Falar fizemos sobre uma conta isso. básica, brincando, 50 mil aprovações, aprovados ali, mas assim, de bem baixo. E tá envolvido com a origem, né? Eu acho que quando a gente pensa na história do cursinho no Brasil, essa unidade tem um nome marcado ali, né? Então, precisava ter esse podcast, a gente precisa falar de vestibular e a gente precisava ter essa conversa. Então, eu tô honrado de estar aqui e é uma delícia estar aqui conversando com vocês, gente. Ô, Gui, bom demais. E aí, seja bem-vindo ao LafaCast, com nome e sobrenome. E vamos que vamos. Bom, a proposta é sempre trazer alguma pessoa, um professor, um aluno, e nós estamos começando essa história. E hoje, como primeiro episódio, né, do LafaCast, a gente queria conversar um pouco de vestibular. Como que essa prova, como que conversar com o nosso professor de história sobre essa história do vestibular. A prova de hoje é a mesma prova de 30 anos atrás? Sim, não, a diferença. Mas antes de tudo, Gui, conta um pouquinho de você, né? Vamos lá. Quem é o Gui aí? O Gui tá vindo aqui, tá quantos anos aqui já na Lafa? Cara, então... Eu tenho uma vida dedicada ao vestibular. Certo. E eu descobri isso quando eu estudei aqui, tá? Então, quando eu falo do orgulho que eu tenho dessa unidade, quando eu falo que eu amo esse lugar, é porque eu sou aluno desse lugar. Nós estamos falando de um professor que foi aluno. Foi aluno e Cara, eu vivi mais tempo nessa unidade do que fora dessa unidade, sabe? Que delícia. E acho que a minha vida é voltada para isso, né? Eu conto bastante, e acho que todos os meus alunos sabem, que eu prestava economia. E fui nessa, cara. Sempre gostei. Até hoje eu gosto dessa linha de história econômica. E no meu terceiro colegial, eu entrei na banda dos professores aqui. Eu era um aluno e fui pra banda dos professores. Isso foi muito da hora. Foi o João Lucas que me chamou, aí tive contato com o Renner, com o Silvinho, que até hoje são pessoas que eu trabalho junto com eles e que são as pessoas mais importantes que eu tenho, assim. E aí eu comecei a ver a rotina dos caras, eu falei, mano, eu quero ser professor também. É isso aqui. Porque os caras tinham uma banda, era uma vida super divertida, e eles contavam a história da sala de aula, e eu via qual que era a rotina deles, eu falei, mano, eu quero dar aula disso também. Eu quero entrar nesse jogo. E aí o ponto de virada da minha vida foi quando eu avisei lá em casa, porque no final do terceiro colegial, que eu cheguei a essa conclusão, eu já havia feito a inscrição da FUVEST. E aí, depois rodou uma lista, eu passei em economia no terceiro colegial. Foi o dia mais feliz da vida da minha mãe. Foi o dia mais feliz da vida da minha mãe. Porque o filho dela ia fazer economia, tipo, uau, né? Certo. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, então o negócio é o seguinte. eu vou fazer cursinho. Certo. Porque eu não vou fazer economia. Eu vou prestar história porque eu quero ser professor. Coitada, né? Tipo assim, pensando numa lógica de valores tradicionais. E aí eu lembro, coitada, minha mãe falou, meu Deus do céu, o que vai ser da vida do meu filho? E eu fui, cara. Arrumei briga com meio mundo e não tô nem aí também, fui. Entrei na faculdade, eu fiz cursinho aqui em 2010, fui fazer o Unesp em Franca em 2011. Certo. Em 2012 eu prestei prova para professor. Assistente, né? Plantonista. Em 2013, eu estava aqui de novo. Você já estava aqui de novo? Então, no meu terceiro ano, eu comecei a dar plantão aqui nessa escola. Que legal. E aí foi uma doideira, porque aí começou, né? Eu lembro que a minha primeira aula mesmo foi como professor de sociologia no primeiro colegial.
Eu lembro que a Célia tinha acabado de assumir a direção da unidade ribeirânia, e ela falou, Gui, abriu essa vaga aqui de sociologia, ela falou assim, que você sabe de sociologia? Eu falei, Célia, sei tudo de sociologia. Comigo, e eu não sabia nada. E aí, beleza, vai. E aí eu entrei como professor de sociologia, estudei que nem um louco e fui. Aí depois eu peguei história no segundo colegial, depois eu peguei história no super e no terceiro aqui. Depois eu peguei o resto do terceiro, depois eu peguei o cursinho. E aí hoje eu tô com as salas do super e com o extensivo da unidade. E isso faz parte da minha vida mesmo, assim. Legal, Eu tenho amor por essa escola, eu tenho preocupação por essa escola. Quando tem algum problema, eu sou o primeiro que quero resolver. E quando tem um negócio para resolver. E quando tá bem, eu sou o que mais fica feliz. Então, essa unidade é muito do que eu sou. Essa unidade vale falar dessa parceria, né? Eu amo essa escola, eu cuido dessa escola. Então, assim, primeiro lá, FACast, a gente tá organizando as coisas e fazendo todos os testes. Vamos lá, vamos pôr um cronômetro aqui, vamos arrumar aqui, organiza ali. Pô, isso é um zelo de quem cuida e de quem gosta, né? E é legal mesmo, né? Tipo, eu acho que quando você cria esse tipo de relação, você quer que as coisas deem certo. Então, não tem ninguém que torce mais pelo sucesso dessa unidade do que eu. Então, é legal estar aqui. E aí, deu certo. Então, hoje eu tenho 10 anos de unidade, né? 10 anos de Lafayette. 10 anos de Lafayette. E eu tenho 31 anos, então... Eu entrei aqui com... Então, tenho muito tempo aqui. E faz parte da minha vida mesmo. Então, é muito legal estar aqui. É muito legal trocar essa ideia de vestibular. Porque eu também falo que eu sei mais de vestibular do que história, sabe? Eu sou professor de história, mas eu acho que o que eu mais estudei na vida é vestibular, é prova, né? Quando a gente fala, então, nós temos professores especialistas em vestibular. Isso aí. Porque a gente vai trocar essa ideia hoje, né? Mas a ciência acadêmica é uma coisa, mas fazer o seu aluno acertar uma questão é outra coisa, entende? É diferente? É diferente, porque... É claro que as coisas possuem relação, né? Um bom professor acadêmico, ele vai ter um conhecimento. E é claro que eu tenho uma vida inteira lendo e estudando história para aprender história, porque eu preciso saber muito história. Para você chegar para dar aula. Mas diz respeito a ter um conhecimento sobre prova. Sabe, cada vestibular é um vestibular, cada prova é uma prova, cada coisa funciona de um jeito e cada coisa é associada com um jeito. O aluno presta essa prova, é isso daqui. Presta outra prova, é isso. O que cai de história em determinados vestibulares são coisas diferentes. Então, você tá focando em qual prova, de qual jeito, o que você presta. Então, é muito importante, na hora dessa preparação, você saber onde você quer o curso e onde você quer fazer também. Com certeza. Não, mas muito. Eu acho que assim, eu acho que eu vou falar por todas as matérias aqui. Se algum professor estiver vendo, depois vocês me corrigem, tá? Mas eu acho que eu vou falar uma coisa muito verdadeira. Existe um conhecimento básico, um conhecimento base, que ele é fundamental absolutamente para qualquer prova. Então, na matemática, cara, você vai ter que saber as coisas de álgebra, as coisas de geometria, a trigonometria, aquela que não é. Em história também, pelo amor de Deus, existem eventos importantes e significativos na construção do ser humano que você precisa saber absolutamente para qualquer prova, de qualquer jeito, como gente. Certo. Mas as provas são diferentes. Se um aluno chegar para mim e falar assim, cara, Gui, eu quero Unicamp. Vou falar, você vai aqui, aqui, aqui. Gui, eu quero mandar muito bem no Enem, no SISU. Meu Deus do céu, é aqui. FUVEST, é aqui, entendeu? Então, existe esse lance. Outra coisa, nós estamos, cara, falando dos vestibulares de São Paulo, que eu acho que é o que a galera mais presta aqui, porque nós estamos numa escola do estado de São Paulo. É a nossa região. Mas o Brasil tem vestibulares incríveis no país inteiro. E, eu quero prestar um vestibular, cara, eu quero prestar estadual do Amazonas. É outra coisa. É outra conversa. Tem a UEM em Maringá, que é outro planeta. A UNB em Brasília, Jesus amado, é outra prova. Então, existe esse direcionamento, sim. Eu acho que um aluno que se prepara bem, ele se prepara segundo as provas que ele presta. Segundo as provas que ele presta. Eu acho que existe, de novo, uma base clássica que você tem que saber, que, pelo amor de Deus, que é a sua matéria. Mas um bom aluno, ele tá ligado nas provas que ele presta, ele tá ligado na cara, entendeu? Eu gosto de pensar que um vestibular tem uma cara. Tem a cara da Unicamp. Tem a cara. Eu estou acompanhando, professor de educação infantil, né, que tem vindo cada vez... E tem entrou para esse mundo. E vejo muito vocês falando assim, né, quando a gente vai fazer a resolução da prova, quando a gente vai comentar, às vezes falam assim, é uma prova com cara FUVEST, é uma prova com cara Enem. Então é isso mesmo. Total. E essa cara, ela está mudando? Ela muda constantemente? Ela vem numa... Não sei se posso chamar de evolução, mas ela vem mudando todo o tempo? Muito. Eu acho que pensando em vestibular, no que é o vestibular do século XXI, do que é o vestibular
em 2023, né? Que a gente está gravando esse episódio em 2023, mas essa lógica vai valer para 2024, 25, 26, quando assistirem a gente nos outros anos. A principal característica do tempo vivido do vestibular, e o vestibular no Brasil é um fenômeno que começa a aparecer desse jeito nos anos 70, tá? E aí nos anos 80 ele toma forma, nos anos 90 ele bomba, e a partir dos anos 2000 ele vem passando por umas mudanças que nos levam até hoje. O que tem acontecido? E eu acho que, para mim, essa é a discussão mais importante, tá? Para quem está acompanhando a gente, para quem está ouvindo a gente, eu acho que esse é o ponto principal da nossa conversa. A noção de ciência cobrada no vestibular, ela vem mudando. E o vestibular tem ficado menos cru, ele tem ficado menos puro no sentido preto no branco e claro, e você sabe ou você não sabe. E ele tem ficado mais contextualizado, interpretativo, aplicado, prático. E isso é muito bom, tá? Isso é um fenômeno muito bom. Porque se você pega, vou tentar dar o exemplo da história, mas depois eu falo de outras matérias. Você pega, sei lá, FUVEST, década de 80. Cara, o que foi a independência do Brasil? Entendeu? Tinha certo e errado ali. Fale sobre a Revolução Pernambucana. Ou sobre a Segunda Guerra Mundial, responda. Cara, era uma pergunta desse tamanhozinho aqui, tá? Pequenininha. E alternativas pequenininhas, e sem texto, e sem lógica, e é ou não é. E matemática também. Matemática tem... resolva a equação. Isso é um fenômeno dos anos 90, dos anos 80. É um fenômeno. Tipo, fala isso. Era aquelas provas curtinhas, né? Hoje, primeiro, não quer dizer que esse tipo de questão não exista ainda hoje. Tem, mas quando tem, ela é criticada, tá? E ela ainda acontece. É um fenômeno de vestibulares conservadores que ainda estão forçando para mudar. Mas ainda existe. Mas hoje, uma boa questão, ela é uma aplicada. Pô, eu vou falar de matemática, eu tenho uma situação do meu cotidiano, que eu quero montar um negócio, e aí eu tenho que fazer uma casa e tem um triângulo lá que eu tenho que calcular a hipotenusa, sei lá. Ou em história, para falar das visões que existem sobre a independência do Brasil. Ou eu vou falar de Segunda Guerra Mundial, mas eu vou falar, o que aconteceu, né? Aquele genocídio, aquele crime horroroso que aconteceu, e qual que é a lógica que a gente associa por conta disso. Entende? Por quê? E essa é uma visão muito particular, mas eu acho que faz muito sentido. A ciência, o conhecimento, ele não tem valor se ele não for aplicado e se ele não for usado para um mundo melhor. Entende? Eu sou um gênio da matemática, eu sei todas as fórmulas. O que você vai fazer com isso? Onde você aplica? Onde você vai fazer? Onde você vai usar? Eu lembro, cara, que teve uma vez que um aluno chegou para mim, coitado, eu acho que eu fui até um pouquinho mal educado, mas ele chegou para mim e falou, Gui, eu sei o nome de todos os presidentes da história do Brasil, eu sei o nome de todos os presidentes da história dos Estados Unidos. E? Eu falei, cara, eu entro lá no Google, tem lá também. E isso não faz de você um bom historiador. Isso não faz de você um bom cientista. Isso não faz de você um bom profissional. Talvez faça você uma pessoa com uma memória... Como um super cérebro. Mas e onde se aplica isso? Entende? Porque se a universidade ela forma profissionais, o profissional ele aplica aquela teoria, o profissional usa aquilo. Entendeu? Eu não preciso do engenheiro que saiba todas as contas, mas eu preciso do engenheiro que entende isso, olhando o prédio e construa a ponte e faça o negócio. Eu não preciso do historiador que saiba todas as datas que existem no mundo. Eu preciso do historiador que entenda por que o nosso mundo é do jeito que é e consiga entender por que a história é do jeito que é e o que a gente caminhou para chegar até aqui. Então, hoje, as provas são contextualizadas. Elas são aplicadas, elas têm um propósito. Nenhuma pergunta é por nada, entende? Eu não pergunto só para saber se você sabe. Cara, eu preciso perguntar para saber qual que é a sua visão sobre isso, como que você aplica, como que você interpreta, como que você lê. O Enem não tem uma questão sem um texto. Não tem. E é difícil, eu entendo... Eu não quero saber o que você sabe, eu quero saber o que você faz com o que você sabe. Cara, é literalmente isso. Porque você saber é uma questão de decorar. Entende? Então, hoje tem muita questão, por exemplo, hoje não se pergunta, e se alguma questão perguntar se é uma questão ruim, não se pergunta o nome de alguma coisa. Tipo assim, história, uma questão aberta. O que foi o evento bababá? Entendeu? Tipo, fale o nome, você não tem que lembrar o nome. A questão vai te dar. Cara, sei lá, vai falar da Confederação do Equador. Você não precisa lembrar o nome. Ele fala, sobre a Confederação do Equador. Aí, analise a importância desse aspecto na luta de... Entendeu? Então, diz muito mais respeito a você lidar com aquela informação e tirar alguma coisa dali do que simplesmente você saber aqueles nomes e saber a data e saber alguma coisa desse tipo. Eu acho que isso é melhor. É mais difícil, tá? Eu não sei, para todo mundo que tá acompanhando a gente, é mais difícil.
Porque é mais fácil você decorar todas as coisas e lidar com tudo. Aquela história da colinha no braço ali... eu sei todos os nomes. Outra coisa, isso é um fenômeno dos vestibulares atuais. Provas longas. O Enem... Isso eu tenho reparado cada vez mais. Cara, e aí você lê um texto, aí vai... Cara, são 90 questões de humanas, né, no primeiro domingo. Cara, é muito texto, é muita coisa. Então, exige uma resistência cerebral, sabe? Por isso que o cara tem que treinar, né? Tem que fazer toda semana a gente faz aí o simulado, a prova. Ele tem que estar acostumado. Ele tem que conhecer muito bem a prova que ele vai prestar. É uma maratona, né? Não adianta você sair correndo física, nada. Né? Inclusive questão física. De aguentar ficar lá e ler, e dor no olho, e sono, mano. E você vai aguentando. Então, eu acho que hoje a gente tem esse fenômeno. As provas são mais longas, são mais complexas, são mais elaboradas. De novo, alguns vestibulares ainda traz... Carrega essa linha nos 80, mas é uma linha que a tendência é cada vez ser menor. E a gente tem questões mais... Tipo, em história, tá bombando. Isso é muito interessante, Piero. Tá bombando a ideia, cara, de falar de patrimônio, de falar de memória histórica, por que a gente cultua as coisas que a gente cultua, qual que é a visão que a gente tem sobre história, entende? Então, é um negócio mais crítico. É menos pragmático e direto e é mais analítico. Não tem aquela resposta óbvia, né? É isso. Até porque, hoje em dia, eu lembro quando eu era moleque, quem descobriu o Brasil? Ok, Pedro Álvares Cabral. E que absurdo que é isso, né? E hoje é um negócio... Meus filhos falam, não, isso não existe. Vamos contestar o Pedro Álvares Cabral. E se foi ele, por que ele veio? Qual que é a documentação? O que ele estava fazendo aqui? O que isso significa? Levando em conta a população nativa do Brasil. Descobrir é o termo correto, entendeu? Hoje, eu pego e destrincho, eu problematizo. É muito mais legal, entendeu? Não, mas é mais trabalhoso. É mais trabalhoso, mas dá uma visão de mundo absurda. Total, você tem a visão do todo. Porque senão eu formo um robô. Eu não formo um ser humano educado. E eu acho que é essa a questão. Por que a gente coloca uma pessoa na universidade? Para ela ser um grande profissional. O que o mercado de trabalho hoje exige? Entende? Eu não quero um cara repetidor, né? Eu quero um cara que saiba pensar, que saiba problematizar, que saiba lidar com situações adversas. Então, levando em conta que a universidade... Mundo, né? a universidade te bota no mercado de trabalho. Ah, mas eu sou uma maquininha que eu sei fazer todas as contas. E aí? Você faz o que com isso? Você aplica essa conta onde? Por que você usa essa conta? E isso é incrível. Mas, de novo, eu acho que é mais trabalhoso mesmo. Tem questões hoje de física, mudando a matéria. Cara, que é um textão desse tamanho. Cara, para falar de uma situação adversa, que é com um carro tava andando e um problema do trânsito, com semáforo de velocidade. Entende? Não é tipo, calcula. Porque, assim, houve uma época que era isso aí, né? Calcula aqui e ainda exigia que você decorasse todas as fórmulas, todas as coisas. Cara, um cara que fala muito sobre isso aqui, que eu acho muito legal, que eu tenho certeza absoluta que ele vai estar aqui, é Ricardo Depes. Sim. Eu não tenho dúvidas que o Depes em breve tá lá. Cara, o Depes fala muito, né, de química do meio ambiente, cara, de saúde, né, de questão de indústria farmacêutica, de por que a gente usa química, o que eu faço com isso, qual que é a lógica que eu uso para fazer alguma coisa. Não adianta eu saber, eu sei um composto orgânico desse tamanho, eu sei todas as fórmulas. Volta você faz o que com isso? E aí, o que você vai fazer com isso? E é isso, cara, a indústria farmacêutica é química. Cara, o mundo que a gente constrói, a lógica que a gente tem tudo química, e tudo é química, isso tudo está relacionado com o cotidiano da gente. Então, vai para esse lado. Que é um lado, de novo, interessante, mas mais trabalhoso. Show de bola aqui. E essa visão é importante demais para os meninos que estão prestando vestibular. Então, nós estamos aqui falando, né, da LAFA, nosso LafaCast, falando, então, para contextualizar os meninos sobre as provas desse ano, 2023. Então, se puder deixar aquela dica do Gui. Vamos lá. O que ele tem que pegar para fazer? Tá. Vou falar, e eu acho que eu vou puxar mais para as humanas, né? Porque sim. Senão eu vou falar besteira aqui, mas acho que eu consigo entrar em todas as questões aqui. Primeiro ponto, gente. O Enem. Para quem está no Enem, existe uma preocupação muito grande com resistência, de 2 domingos de provas, 2 domingos, né, com prova, que são 2 domingos pesados. Uhum. É prova o dia inteiro. O Enem, ele tem uma questão muito difícil, que é uma crítica que eu faço. Estou aqui para falar, elogiar e para fazer crítica, né? Que o Enem, ele tem textos maravilhosos, com questões maravilhosas, e ele fala sobre aspectos
verdadeiramente incríveis, mas o Enem tem alternativas curtas e confusas. Alternativas que pegam pesado na questão gramatical, na confusão. Então, o Enem, ele é uma prova difícil. É uma prova difícil no sentido... vocês estão me entendendo? Você entende quando eu falo... que é uma prova... Vou te dar um exemplo que todo mundo que resolve tudo. Quando os cursinhos brasileiros soltam o gabarito do Enem, sempre dá divergência de alternativa. Se os cursinhos que fazem gabarito feitos pelos professores... Eles discutem alternativa, então o Enem é difícil mesmo, e o Enem, ele é complicado. Então, assim, a prova do Enem, ela vai trabalhar muito com resistência física, vai trabalhar muito com leitura, com aguentar ler texto a tarde inteira, sem parar, e lida com pequenos detalhes de alternativas. Toma muito cuidado com isso, tá? Para quem tá no Enem, a dica que eu te dou, faz prova do Enem. Faz prova do Enem. O Enem, só para falar, tá? Um dia eu volto, se você deixar. Porque eu quero... A gente fala, faz um dia Enem, faz um dia Enem. Mas o Enem, ele abraça essa linha do SISU. O primeiro SISU, ele tá em 2010, tá? E aí foi quando o Enem começou a ser aplicado pro vestibular. E aí ele começou a ter esse efeito, né? De 2 provas, de 2 dias e tal. E desde então, o Enem vem trazendo alternativas curtas e confusas. Pega as provas do Enem de uns 5 anos para trás, de uns 6 anos para trás e faz. Faz. Porque você vai perceber qual que é a cara do Enem, que a gente está falando. O Enem é a prova que tem mais cara no Brasil. Bom, vamos lá. Outro caso. As provas da Unicamp. A Unicamp, ela é pioneira no Brasil no que diz respeito à inovação e a tudo que a gente conversou hoje. Então, se você quer ver uma prova muito boa, mas ao mesmo tempo muito difícil, é a prova da Unicamp. A prova da Unicamp é uma prova que exige muito, porque é uma prova sempre contextualizada, sempre associada, um negócio que a gente ainda vai falar também, muita atualidade, muita relação com eventos do cotidiano, não existe nenhuma questão da Unicamp que está lá à toa. Eu não vou perguntar da Segunda Guerra para falar de algum fenômeno. Ela sempre é bem contextualizada. Quando cai, sei lá, a Segunda Guerra, vai falar da xenofobia e do problema ao imigrante, aí vai falar disso hoje. A Unicamp, ela é o vestibular que mais exige que você seja um aluno antenado, que você leia, que você esteja ligado às notícias, e é o que acontece no mundo. Diferente no quesito de atualidades do Enem. O Enem é banco de questão. Então, o Enem não vai cair nada que aconteceu em agosto para cair na prova lá do final. O Enem tem um banco de questão que eles rodam lá, apesar de ser sempre muito contemporâneo, mas não tem nada daquele ano específico. A Unicamp é a prova mais atualizada, é a prova, inclusive, isso é interessante, é a prova mais corajosa que a gente tem no Brasil. Porque a Unicamp pega, sabe a ferida? Sabe aquele... não mexe a Unicamp mexe onde todo mundo tem medo de mexer. Onde o pessoal não vai mexer, ela vem em questões, cara, de intolerância da população, em questões relacionadas ao Brasil, em governos, em opiniões, em visões... A Unicamp, inclusive eu não vou usar absolutamente nenhum exemplo, exatamente, porque eu não sou assim, porque eu tenho medo, né? Não. Faz esse favor, nós estamos no YouTube. Isso, eu não briga com a Unicamp, não briga comigo. Mas a Unicamp pega onde a galera não tem coragem de ir. A Unicamp é essa prova, uma prova corajosa, politizada e absolutamente atual. Certo. A FUVEST, ela já entra naquele caso que a gente havia falado, de uma prova que ainda está numa linha mais conservadora, tá? A FUVEST, ela é uma prova que ela, vira e mexe, ela muda, mas não muda tanto não, tá? A FUVEST é uma prova, e de novo, quem tá lá comigo sabe, que muitas vezes eu sou muito crítico, tá? Porque ela ainda entra na questão, cara, de questões pequenininhas que cobram um conteúdo lá de graça e exige que você saiba e vai. Chegou, isso. E aí cobra e manda e acabou. Isso acaba sendo um problema também, porque a FUVEST ainda está nessa, mas eu sinto que ela tenta mudar também, tá? Vira e mexe, ela cobrou uma sobre patrimônio cultural no Rio de Janeiro, que foi muito legal. Ela cobra algumas revoltas identitárias que são interessantes. Ela tem falado mais dessa linha atual, historiográfica, de falar de história de movimento negro, de questão indígena, história das mulheres, que é algo que tem sido muito estudado. Então, a FUVEST, ela vem chegando. Mas vem chegando. E, um processo de por fim, aí, né? vou dar 4 exemplos, tá? Então, falei um pouco do Enem, falei um pouco do Unicamp, um pouco da FUVEST. Por fim, as provas da VUNESP. Hoje, a VUNESP, tá? Só explicando isso para quem está acompanhando a gente. A VUNESP é a maior empresa de provas de vestibular do Brasil. Tudo bem? E a VUNESP, ela faz vestibular para tudo,
Tá tudo mesmo, inclusive uns concursos públicos também mexe. É isso, inclusive concurso. A maior prova da VUNESP é a Unesp, ela nasceu para isso. Ela nasceu para isso. Mas hoje a VUNESP tem comandado muito, não tudo, tá? Mas tem comandado uns 80% dos vestibulares de medicina particular do Brasil. Outro assunto que um dia a gente pode entrar também, o mercado da medicina da média particular tá bombando. E a VUNESP tá tomando conta disso. Eu ainda comentei outro dia com alguém, assim, lá atrás, quando eu prestei, né, existia uma lenda de, não, a medicina particular você vai lá, prestou e passou. Imagina. Hoje é um outro mundo, cara. Porque é um mercado que explodiu, né? Cara, tem a prova do AIS, tem a prova de Jundiaí, aqui em Ribeirão tem a Barão de Mauá, super concorrida também. Tem a Santa Casa, que é uma universidade muito boa em São Paulo. Então, ótimos cursos, super concorridos. Só que aí entra aquela mensalidade sim. Super baratinha, né? Que a gente já sabe, né? Bom, mas por fim, e terminando, eu tô me alongando aqui, desculpa. A prova da VUNESP, ela é uma prova muito contextualizada também, é uma prova muito boa. Você pega a FAMERP e a FAMEMA, que são faculdades, né, de saúde, de medicina, que são estaduais, que são maravilhosas, tem provas boas da VUNESP. Ela é o meio do caminho, ela ainda não é uma Unicamp, mas ela já largou o tradicionalismo. Ela já... Para quem vai fazer prova da VUNESP, também toma cuidado com a alternativa, tá? Tenho visto muitas alternativas vagas, muitas alternativas que às vezes você marca por exclusão, que sobra uma. Tenho visto algumas questões difíceis da FAMERP, da FAMEMA, da Unesp, ou da Santa Casa, do Einstein, de Jundiaí, que são provas complicadinhas também, mas o meio do caminho. Prova boa, no geral, prova boa. Bom, tem muito vestibular para falar, mas pensando nos 4 grandes nichos aí, são pequenos comentários. Show demais. Gui, eu quero te agradecer. O que você achou dessa pequena introdução? Bom, faz o seguinte aqui, comenta aí, lembrando, nós estamos no YouTube, vai os cortes pro Instagram. Isso aí. Então... Deixa esse comentário aí, pergunta pro Gui pra próxima. Eu acho que vocês vão querer o Gui de novo aqui, né? Eu volto, Será gente. Que vai? Eu volto, eu sou todo vendido. Então vamos... Eu vou hashtag volta Gui. Então vamos lá. Estamos sempre no YouTube, oficialmente o canal sobe no YouTube. Sobe no YouTube. E a gente solta muita coisa pelo Instagram do Seb Lafayette, tá? Tem coisa lá o tempo todo. A ideia é soltar um monte de cortes, né? E divulgar, a ideia é divulgar jogar. O conteúdo, produzir o conteúdo pros meninos. Isso aí. E assim, uma opinião muito particular, mas muito importante. Para quem presta vestibular, acompanhar esse podcast é muito esquema, gente. É muito esquema, porque a gente só vai falar de vestibular, entende? Eu acho que eu deixei bem claro hoje. Ser um bom estudante não diz respeito a só dominar a matéria. Sem dúvida. Um bom estudante, ele sabe da prova, ele entende a prova, tem a questão emocional, tem a alimentação, tem o sono, tem conhecer aquela prova, tem até a malandragem daquela prova, né? A malícia da prova. A alimentação do dia anterior, a preparação, tudo. E tudo isso vai ser falado aqui. Do conteúdo a estratégias de prova. Perfeito. Então, eu convido todo mundo a acompanhar todos os nossos episódios, eu convido todo mundo a estar aqui com a gente, porque a gente vai trocar uma ideia em toda semana, né? Toda semana. São ideias fundamentais. Semana, a gente solta. Então, mano, você é vestibulando, desculpa, você tá querendo o ano que vem estar numa universidade? Acompanha nós que é sucesso. Eu não tenho erro disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Olha, Léo, ganhamos aqui um garoto propaganda total. Cara. O Gui aqui vendeu todo o projeto do LafaCast. Mas eu acredito de verdade, tá? Show de bola. Eu gostei muito da ideia, eu acredito de verdade e eu boto fé nesse processo mesmo. É muito legal o trabalho que a gente faz. E eu tenho muito orgulho do trabalho da sala de aula e do trabalho fora de sala de aula. Então a gente vai pegar firme nesse projeto. Bora que bora, então. Feito. Seja bem-vindo, obrigado demais, valeu, pessoal. Esse é o primeiro, 001, né? 001, e é uma honra estar aqui. Bora. Gente, um beijo pra vocês, obrigado de coração por acompanhar a gente. Valeu, fica com Deus, valeu.